Bom, estamos prontos para o banquete? Olha que noite mais linda! Quantos dão graças a papai por esta noite preciosa, poder estar aqui num dia, numa noite tão formosa, poder sentar-se, apreciar a palavra de papai e dizer, sempre nós nos sentamos com humildade e dizemos, hoje é a primeira vez que vou ouvir esse tema e papai vai me falar, vai me consolar, vai me exortar, vai me levar a outra glória. Quantos confessam isso, certo? Nunca a nossa mente é altiva, não, já sei. Não, sempre tomando nota, procuramos não interromper ninguém, pronto, porque esta é a palavra que eventualmente, isto é o que vai nos transformar. Tu queres ser transformado? Eu também. E isso não é algo mágico. Diga, esta é a palavra. E se da maneira que vamos, que a palavra tua, igual atuando, papai diz, um dia está aqui este corpo, não suporte isso. E eu recebo que esta noite, papai, isso é, dê um aplauso ao papai com gozo, isso é, recebemos, papai. Graças, papai. Isso é. Este tema é tão precioso, viemos falando, papai vinha falando, corrijo, nesse tema da lei do novo século. E que tema tão contundente, tão claro. Quantas pessoas pagam milhares por um curso de teologia, não ensina nada. E aqui papai nos dá uma palavra tão linda. Isso foi tão claro. E ao final desse tema, papai fala do que é a vida do Espírito. Você lembra uma listinha? O que é andar no Espírito? Aí surge esse tema. E quero mencionar algo que me aconteceu na prisão de Guaral, há 2 semaninhas que estivemos com o nosso bispo Ney. Nos sentamos, tivemos 6 horas, quase 6 horas dentro da prisão, e se sentou perto de mim um jovem, uns 25, 30 anos, e me disse, bispo, eu tenho uma pergunta. Eu disse, conte-me, abençoado, me diz. Me sinto estranho por algo que aconteceu comigo. Conte-me. Eu sou muito violento, me disse, por isso estou aqui. Sou muito violento. E nesses dias me ocorreu algo que não posso descrever. Ele disse, quanto tempo você leva? 1 mês na graça. 1 mês de ter ouvido esta palavra de graça. E estava agradecido. Mas me aconteceu isto. Alguém me ofendeu aqui na prisão. E aconteceu algo que não posso descrever. Não reagi como sempre reajo. Eu vi essa pessoa em cima de mim. Não sei o que aconteceu comigo. Me dominei, fui para minha cela e ali me sentei tão estranho e chorei em minha cela. E eu lhe disse, sabe o que aconteceu com você? Que você vivia uma vida na carne toda a tua vida. E ouvistes a papai, e papai ativou em ti a vida do Espírito, teu deusado, fruto do Espírito. Ninguém orou por ti, ninguém te expulsou o demônio, porque o diabo foi destruído, nem jogar azeite, nada. Você ouviu a palavra. E isso é a palavra que é o quê? Que atua, diga atua. E isso foi o que aconteceu. E disso surge este tema tão maravilhoso. Quando eu escutei o testemunho, eu disse, como nós deixarmos de falar essa palavra de graça? Como ocultar isso? Imagine que o bispo Ney disse, rapaz, lá o colaborador, está difícil, bispo, não tem aqui, nada aqui, já deixamos isso assim, já, papai já nos edificou, deixamos isso aqui, já. Vai nascer salvo, vai lá. As pessoas necessitam ouvir essa palavra, irmão. Teu companheiro, teu amigo, alguém necessita ser abençoado, foi consolado. Ouviu, alguém se atreveu aí na prisão, alguém semeou, e chegou o material, e ouviu o papai, e começou a viver a vida do Espírito. Quantos recebem que seguimos semeando esta palavra de graça? Esse é o nosso chamado, e nesse tema se chama a vida do Espírito, certo? E se papai aclara 5 pontinhos aqui nesse tema. Primeiro, onde foi condenado o que nos afetava a nós os crentes? Pode agora afetar a perfeição com que Cristo nos aperfeiçoou? Ou seja, o que nos afetava aos crentes, pode agora afetar a perfeição com que Cristo nos aperfeiçoou? Segunda pergunta, quando se obtém o fruto do Espírito em um crente? Como se ativa esse fruto do Espírito? E quem o ativa? Quem o ativa? Terceira pergunta, diz, uma pessoa que recebeu esse Espírito de adoção, que clama? Como confessa?
Quarta pergunta: qual é o resultado de pensar, ocupar-se e viver a vida do Espírito? Qual é o resultado de pensar, ocupar-se e viver a vida do Espírito? E o quinto ponto deste precioso tema de papai aclara o que aconteceu com a carne, com suas paixões e desejos. Qual é a posição que Cristo deu a nós, os crentes? Qual é a tua posição? Qual é a posição que papai nos deu a nós, os crentes? Amado nas nações, que honra, que privilégio poder ouvir essa voz que pega alguém numa prisão, que pega alguém em Nova York, na Bolívia, em qualquer... Suas ovelhas ouvem sua voz. E essa voz transformou nossa mente. Segue nos transformando de glória em glória, rumo à grande transformação. Quantos dão graças a papai? Recebamos-lo com um lindo aplauso. E dê graças a Jesus Cristo por essa manifestação linda em Jesus Cristo homem. Graças por tua palavra, papai. Graças. Te amamos. Dê um aplauso. Ah, papai. A seu nome. Isso é. Recebamos sua palavra com gozo. Y lo escrito se cumplió una vez más. Dios fue manifestado en carne. Caminó y habitó en medio nuestro. Edificó, consoló y confirmó a su iglesia. Y hoy recordamos las palabras inefables de Jesucristo hombre. Bom, temos um tema hoje que reforma total. Um tema maravilhoso. E o tema é a vida do Espírito. Vamos começar com Romanos 8 e aí desenvolvemos. Diz o verso 3. Porque o que era impossível para a lei, era o quê? Impossível. Difícil. Ou seja, que a lei de Moisés, o velho pacto, era impossível para fazer algo bom. Você sabe quantas pessoas estão vivendo conforme a lei hoje? Parece que não leram a impossível. Tem pessoas que todavia estão empenhados, não, que a lei de Moisés, que tem que guardar a lei, que a lei é boa, que é boa para ti, que devemos honrar, guardar o sábado, porque a lei... Mas se é que te diz aqui que o que era impossível para a lei, por quê? Porque a lei, você guarda com o quê? Com a carne? Não, não é com o espírito. Você necessita de corpo. Diz aqui que o que era impossível para a lei, porquanto era débil, por quê? Porque a carne é o veículo para poder servir a lei. Diz Deus enviando a seu Filho em semelhança de carne de pecado. E por causa do pecado, o que fez com o pecado? O condenou em tua carne. Veja o que fez o pecado. O pecado em tua carne era que funcionava, te condenava, te separava de Deus, pegava a tua consciência e te destruía. Por isso ele disse, pegou o que era pecado em ti, ele veio e pegou, condenou, mas em tua própria carne. Ou seja, que todavia está a manifestação do que era pecado, mas como está condenado, não pode se separar de Deus. Isso é como você pegar um indivíduo, em vez de matá-lo, dás uma condenação de presídio perpétuo. Ou seja, você não vai matar você. E o indivíduo, não, mate-me. Não, vamos te condenar. 100 anos de cárcere. Se o indivíduo tem 40 anos, ele diz, eu não vou durar. Então o homem está vivo, mas não pode funcionar, não pode fazer dano porque está preso. Então Deus, ao pecado, debochou dessa forma. Eu não vou tirar você da carne. As intenções de debilidade, vou deixar aí. Mas vou te condenar para que você não se separe mais da minha presença. Não! É como uma vacina. Quando se inventa uma vacina, pegam o próprio vírus
da enfermidade e te fazem um anticorpo e te injetam. Injetam mesmo, mas em forma de anti. E já não te pode fazer dano. Pois Deus o que fez foi isso. Ele pegou o pecado e o condenou e disse, ok, mete a mão nele agora, afeta ele agora. Não pode fazer nada, mas tem que saber. Se você não sabe, te pega e te tritura. Veja como estão as igrejas por aí. Assustados, Cristo vem e eu fico. Se Cristo te acha em pecado, você fica. Mas em que pecado, se o pecado está condenado? Onde estavas fazendo dano a ti? Você entende isso? Bom, vamos terminar então a reunião. Você sabe que nenhum pastor, ninguém entendeu isso. Esses 5 minutos que eu te expliquei, isso não se entendeu. Se entendessem, não pregavam a condenação, porque a condenação que estão pregando, Cristo já fez. O pecado foi condenado em tua própria carne. Está liquidado, não pode te afetar. Mas vamos seguir lendo. Diz, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos conforme a carne, senão conforme a quê? O que é andar conforme ao Espírito? Interpretar o que eu acabo de te interpretar. Se tu andas conforme a carne, diz, não, irmão, veja, o pecado todavia se separa da presença de Deus. Mas se andas conforme o Espírito, pois entendestes o Espírito, não, o pecado não pode contra a minha vida, porque Cristo o condenou na carne. Ou seja, que andar conforme o Espírito não é que uma mulher ande assim, sem joias, e toda que parece uma bruxa sem se arrumar, e que o homem não pode usar algum anelzinho, alguma coisinha que é pecado, porque assim a religião entende. Fazem votos de pobreza e se castigam a si próprios. Não, agora eu tenho que andar com um cabresto para não olhar para o lado para o outro, porque eu ando no Espírito. Não, isso é andar conforme a um idiota por aí. Porque as igrejas inventam muitos com isso. Diz, verso 5, porque os que são da carne, que fazem? Pensam nas coisas da carne, mas os que são do Espírito, nas coisas do Espírito. Você pensa nas coisas do Espírito? Isso é o que fazemos aqui. Eu estou te convidando a pensar nas coisas do Espírito, para que te vejas conforme o Espírito e possas viver. Diz, porque ocupar-se da carne é morte. Certamente você se ocupa da tua carne e tratas e não vai para lado nenhum. Parece sendo uma escada do aeroporto ao contrário. Não avança. Diz, mas ocupar-se do Espírito é o quê? Por isso é que nesta igreja você não sai daqui, rapaz, glória a Deus, e sempre está pensando nas coisas do Espírito, porque te dá vida e te dá o quê? Paz. E o que é paz? Ausência de tensões. Te tira as tensões e tu não vês que pensar nas coisas do Espírito. Isso dá vida. Porque é bem fácil. É fácil, diga é fácil. Meu jugo é suave e fácil de levar. Agora a carne não, a carne... Não sei, pois te leva aí. Verso 7. Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Se tu interpretas na carne, tu estás em inimizade contra Deus. Sabe quantas pessoas nos veem pela televisão, por cabo, por todas as partes? Isso não é assim. Porque eles pensam, não sabem pensar, não pensam no Espírito. E então estão em inimizade contra Deus, porque Deus fez um plano, eles estão fabricando deles com suas obras e esforços. E Deus já preparou seus planos. Vamos seguir. Porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem, e os que vivem segundo a carne não podem o quê? E tu sabes o que é viver segundo a carne? Aí não diz andar na carne, os que vivem segundo a carne, ou seja, os que interpretam a Deus conforme as leis das obras, nunca vão agradar a Deus. Sempre você os vê frustrados e se aproximam a Deus e seguem buscando. Que eu estou buscando, eu quero fazer.
chegar-me a Deus, eu não sinto que Deus me ama, eu sinto que eu falei com Ele, por minha culpa, e jejuam e nunca chegam. E Deus te abençoe, irmão, sim que me abençoe, porque eu não estou abençoado. É um lío. Não podem agradar a Deus. Diz, mas vós não viveis segundo a carne, segundo a lei, senão segundo o Espírito, se é que o Espírito de Deus mora em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo de pecado, o corpo onde está a carne, na verdade está posicionado, está morto por causa do pecado. Por quê? Porque o pecado não pode separar ninguém de Deus, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus mora em vós, o que levantou dos mortos a Cristo Jesus, vivificará também vossos corpos mortais, por seu Espírito que mora em vós. Aqui fala de 3 terminologias. Fala dos que pensam, dos que se ocupam e dos que vivem segundo o Espírito. Tu pensas conforme ao pacto de graça e depois te ocupas em seguir crescendo nesse conhecimento e depois vives por esse conhecimento. Como consequência, então, enquanto você aprende isso, o fruto do Espírito começa, o fruto do Espírito, não o teu. Não é o teu fruto. Ou seja, os que são de Cristo vêm iluminados já em seu Espírito e pensam nas coisas do Espírito. Por isso, Romanos 7, 22, veja o que diz, aí mesmo, aí pertinho, Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, que é o Espírito, verdade? Me deleito em quê? Mas vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei de minha mente, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? E a resposta está, graças dou a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o Espírito, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a quê? Se você vai para a carne, a que lei você vai servir? A lei do pecado. Te encontra sempre em pecado, com a carne não vai chegar a lugar nenhum. E quero fazer uma nota aclaratória. Todas as religiões servem a Deus com a carne, não com a mente. E por que você está acusando? Não, é que eu sei. Eu os escuto como me criticam. Porque ainda que seja, é uma só igreja em 30 países que me disseram, olha, nós pensamos igual a você. Eu não encontrei ninguém até agora. É que eu teria encontrado alguém. O que você pensa? Bom, eu penso que você tem que matar as obras da carne. Matar? Se Cristo já matou há 2000 anos, você está matando agora? Isso diz que o corpo, em verdade, está o quê? Pois se está morto, se Cristo está em ti, é como se tu vens iluminado já de fábrica. Imagine que tu te acostumaste com os relógios de antes que você tinha que dar corda. E então te apresentei um relógio, tem que dar corda. Não, já está andando já. Não, porque essa calculadora, quando sabe que essas calculadoras não funcionam, tem como um véu que você faz assim de momento, se ativa a pilha. Bom, assim é você. Você vem já ativado com o Espírito de Cristo em ti. Então, tão logo eu te tiro o véu assim, então a mente se te ativa. Tu não tens que fazer nada, tu vens já iluminado. Por isso é que diz que os que são de Cristo, os que têm o Espírito de Cristo, não é algo que você vai fazer, não, é o fruto dele, do Espírito, não é o teu fruto. É que os que são de Cristo vêm iluminados já. O que acontece é que quando você não tem conhecimento, pois, não tinha, por aí muita gente que me escuta que ainda não tem conhecimento.
Eles estão perdidos, porque aqui tem um véu posto, não sentem a pilha funcionando. Mas aqui te tiramos o... Veja, fazemos assim, te iluminamos, de uma vez você fica iluminado, sempre iluminado. Esse é o testemunho de vocês. Então, veja o que diz o verso 12. Assim que, irmãos, devedores somos, não à carne, para que vivamos conforme a carne. Porque se viveis conforme a carne, o que acontece? Mas se pelo Espírito fazeis morrer as obras da carne, o que acontece? A religião não te dá a receita correta, não te dá o verdadeiro evangelho da incircuncisão. O que te dão é a circuncisão, que vai contaminada com obras e um pouquinho de levedura. Tem que ser pura graça, não pode estar, não, porque eu tenho um pouquinho disso, um pouquinho, mas da minha igreja também. Assim não funciona isso. Ou tudo ou nada. Ou sim ou sim. Diz, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão para estar outra vez em temor, senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Aleluia! Ou seja, que as pessoas não entendem porque nós dizemos Abba Pai. Certamente, se estão em escravidão, eles dizem Aleluia. E seguirão, eles creem que dizendo Aleluia é algo lindo. Porque Aleluia é uma palavra linda. Mas não vai conforme o Espírito. Aleluia é da carne. Então, Abba Pai é os que recebem o Espírito de quê? De adoção, que já não és órfão. Por isso é que temos um sistema órfão, porque não tem pai. Necessitam de um pai. Eu sou o papai, mas não querem entender. Eu sou o pai, mas eles não dizem que é assim. Olha, eu tenho buscado com calma. Olha, será que eu... É que eu busco e elejo e passo em nada. Ninguém quer ensinar assim. Ao não ensinar assim, pois tem os filhos em aleluia. Busque todas as igrejas. Todas dizem aleluia, mas... Agora, por que eles dizem aleluia? Para que os que são entendidos saibam. Aqui está no passado. Eles têm os sintomas. Esses são sintomas. Você vê alguém enfermo, pois? Enfermo? Está aleluia. Porque é que demonstra por seu vocabulário. E de alguma forma eles têm que entender como é que eles estão. Se tu és escolhido desde antes da fundação do mundo, se tu és um predestinado, um eleito por Deus, tu vens já com o pacote integrado em teu espírito. E a ti não tem que te pedir nada, porque sozinho brota de você. Te sai sozinho. Tu acreditas que você tem que forçar para amar? Não, isso brota. Você pensa que você tem que se esforçar para desejar que teu próximo esteja bem? Vamos começar pelo Espírito, verso 22. Mas o fruto do Espírito, teu, aqui está falando do Espírito de Deus, o fruto do Espírito de Deus em teu Espírito vai se manifestar assim, olha, é amor. Para isso você não tem que fazer muito esforço, isso brota. Gozo, não alegria. Alegria é um par de traguinhos e depois vem a dor de cabeça e muitos erros. Mas gozo, isso você se levanta, isso brota, isso é um gozo permanente, que a sociedade danifica por circunstâncias, por todos os crimes que se cometeram em 2000 anos, abusos de religiões, de interpretação, de más decisões. Mas isso está em teu espírito. Jamais digas, Senhor, dá-me amor. Não, é melhor que se manifeste o amor, porque isso já está em ti. Tu não estás abençoado por toda a bênção?
Pois se estás abençoado com toda a bênção, não tens amor e não tens fé. Tu estás completo abençoado. Colossenses 2,10 diz que tu tens tudo. Não peças nada. Se tens tudo, diga: eu tenho tudo. Eu estou completo. Eu tenho amor, muito amor. E gozo. Olha, o gozo cura qualquer. Sim, com isso, olha, com 2 desses atributos, você economiza um montão de cirurgias. Diz: paz. Se tens amor e tens gozo, logo vais ter essa paz que governa. Paciência. Senhor, dá-me paciência. Rapaz, não diz aí os frutos, é o. Ou seja, o fruto traz todo esse pacotinho. Já está cozinhadinho, tem todos os condimentos aí. Não é que você tem aqui, olha, eu tenho aqui amor, paz, me falta isso. Não, porque a paciência não chegou. Não. Está. Eu posso, é que eu não tenho paciência. Bom, você diz não tem, jamais a terás. Paciência, benignidade. Creio que benignidade em inglês é long suffer, ou seja, que aguentas, podes aguentar situações e não te desesperas, nem sai pelejando, nem gritando. Sou benigno. Bondade. Senhor, dá-me fé. Diz que vem integrado no pacote, que isso já está em ti. Mansidão. Olha, você sabe que aquele que não tem mansidão manifestada, que mal é tratado com uma pessoa quando não é manso, ofende. Como que é? Vão te dar um abuso a qualquer momento. Imagine que a ti te digam: olha, essa é uma ovelhinha que te traz aqui. Então você começa a acariciar: olha que bonitinho, olha que branquinho. De um momento faz: uau! E te leva de um momento um pedaço de pele, você sabe? E em vez de dizer, te diz. Por isso é que Paulo diz: e se alguém não tem Espírito de Cristo, por mais que trates, vai safar essa mordida aí, porque não é ovelha. Diga: eu sou ovelha. E estou demonstrando isso. Está me manifestando que sou uma ovelha. Digo: a esposa se cale, não fale agora. Os esposos, sabe? Digo, o que acontece é que nós, às vezes, nos portamos como lobinhos. Mas alguém que te conhece diz: não, eu conheço, ele está passando por tribulações, está passando por uma etapa de insegurança, ou uma ovelhinha que seus pais a lastimaram muito, lhe deram insegurança quando era pequeno, então está chegando aqui para ser disciplinado, corrigido. Então ele vai indo, os complexos embora, começa a perdoar os pais e começa a perdoar esse meio ambiente de onde ele saiu. Esse é um processo. Por isso é que vem a disciplina de Deus. Deus te pega e te começas a falar contigo, e a pessoa que você era 6 meses atrás, de momento, por causa da palavra da que atua, a palavra vai atuando e vai te limpando, separando de momento, a tua conduta começa a ter variações. Então você diz: olha, eu estou surpreso a mudança que fulano tem. Estou surpreso com a calma. Olha, agora ele vem em tribulações e antes ele se voltava no 8, agora diz: não recebo. O idioma, eu vejo ele como levando cativo os pensamentos. Isso é. Se aqui não está acontecendo tudo isso com você, você não está crescendo em graça. Porque crescendo em graça vai, olha, em espiral. Segue, segue, segue. Bom, eu sigo crescendo, porque nós vamos de glória em glória. Eu tenho falado da carne e do espírito um montão de vezes, mas hoje vem com outro ângulo.
E não te desesperes, seja paciente um com o outro, porque é que nós somos pessoas bem abusadas e não conhecemos nossos valores até que se manifestam certas coisas. Em você se manifestam certos, por isso você vê que às vezes há relações que se rompem, porque estão como trancados, estão como congelados. E há que colocá-los no sol para que descongelem e se vejam como são. Porque tem pessoas que as circunstâncias, as opiniões dos demais os congelam e ficam aí trincados. E tem um medo que os vejam. Mas então Deus busca meios, vamos por aqui para ver se ele descongela por aqui. Se não, descongela por ali. Mas tem que sair a verdadeira personalidade. Deus está tratando contigo. Este processo de ensinar, crescendo em graça, não é um serviço. Agora eu te garanto que se tu ficas aqui ouvindo por um tempo, você não se dá conta. As mudanças que vêm em tua vida são tão permanentes. E quantos dão testemunho disso aqui? Sim, porque é que a pessoa vai... Por isso é necessário o uso dos sentidos no conhecimento do bem e do mal. Por isso, rapaz, você proíbe, não deixa ele crescer. A mãe e o pai têm que levar o rapaz lentamente, vai soltando a corda para que vá. Mas não pode ser todo brigando, não, porque ele vai congelando, já congelado. E se ele se descongela num cantaço lá entre 18 e 21 anos, ele vai sair correndo agora. Se a mãe e o pai deixam a proibição e educa e fala e trata com ele, agora não, depois, e com calma, o rapaz vai se desenvolvendo. Quando tiver 21 anos, ele já não tem os apetites soltos, senão que os tem governados. Por isso, há pais que são tão estritos com os filhos, sofrem uma decepção. Pois esse rapazinho não tinha nem, não sei o que acontece, ele está de momento, vai, imagine, saiu voando, imagine, pois, é que você o levava aí. E isso é um processo de ensino, não? Digo, espírito da vida, a carne, para quê? Para nada. Nada, o que é nada? Zero. Zero à esquerda. Assim que isso você vê que são fortes em carne. Aqui não há carne nem inteligência, que é a fazendo ele em vós. Amém? Por isso aqui ninguém se jacta de nada. Não, olha que tremendo você. Olha, pela graça de Deus. Você sabe o difícil que é todo mundo chegar para mim, os títulos que vocês me dão. Se eles soubessem. Bom, eu sei que vocês sabem, mas são tão maus que me dizem. E eu, pai, que problema que eu busquei aqui, imagine. Porque é que isso é tudo pela graça. Ele é quem produz em nós o querer e o fazer. Ele é tudo. Nós, a carne para quê? E onde você vive? Em um corpo de carne, imagine. Você se lembra daquela velha da pressão, daquela velhinha que passou na frente? E passou e se posicionou ali. Então começou a dizer, Senhor, dá-me nada. Olha que humilde. Senhor, dá-me nada. E até que se aproximou o irmão e disse, irmã, ele não tem que fazer nada, você é nada. Como eu disse, vai ser nada do que é nada. Se você não é nada, diga em carne, porque em espírito, em espírito está cheio de vida. Se te separamos de tua carne, e não podemos cortá-la porque você vai para a nuvem, mas se te separamos em entendimento,
então alcançamos grandes coisas contigo, porque tu não vais tratar de impressionar ninguém. Senão que diz, não, o que eu sou. Quero fazer o que é correto e não quero fazer nem mais nem menos, tampouco nem menos, porque alô. Simplesmente quero a realidade, em preto e branco, sem rodeios e sem nada. Eu quero o que está para ti e ninguém vai te tirar. Ei. Então diz, mansidão, temperança, contra tais coisas não há o quê? Ou seja, a lei não foi dada para o justo. Os que são de Cristo o quê? Isso é o que você queria ler no próximo verso? Que bom está. Os que são de Cristo o quê? Vão. Veja, os que são de Cristo, sem mover um dedo, já sua carne está crucificada. O Romanos 6,6 diz que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele. Já. Por isso, estas obras que vamos ler agora não te afetam. Vamos ler o verso. Não, vamos para a carne agora. 16. Digo, pois, andai no Espírito, e não satisfareis o desejo da carne. Porque o desejo da carne, que não é você, isso é algo que te acrescentaram no Espírito. É contra o Espírito. E a carne é contra o Espírito. E estes, porque são dois, se opõem entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E manifestas são as obras tuas, da carne, como consequência tuas, porque tu vives em carne, que são adultério. Adultério é quando uma pessoa sai com outra sendo casada a outra pessoa. Mas os que são de Cristo, como crucificaram sua carne, eles pagam consequências terrenais, mas como seu corpo está morto, crucificado juntamente com ele, não é contado esse adultério diante de Deus, senão diante dos homens. Divide. Tens que dividir, porque senão você está liquidado. Porque se tu vais na carne Jesus disse, te digo que não só tens que fazer com só desejar em teu coração, já cometeste adultério. Assim que os que pensam em carne que não são adúlteros, já adulteraram um montão de vezes. Cada vez que você vê um artista desse aí que te cai super... Cada vez que você vê esse artista, os esposos sabem quem são os artistas favoritos. E as esposas sabem qual é a... Pois se é por carne, aponte um adultério em você. Digo, esta noite, porque os que já cometeram não entram no reino dos céus. As obras da carne são adultério, fornicação. Quantos vivem aqui com alguém que não é casado? Não levante a mão, por favor. Imundícia, que afeta isso. Às vezes você é meio imundo. Lascívia, idolatria. Quem quer idolatrar um bonequinho aqui agora? Diz feitiçarias? Quem quer se meter em feitiçaria agora? Para quebrar o pescoço de uma galinha para regar com sangue. Inimizades. Quem gosta de perder amizades? E mais, a mim me dói quando outros perdem amigos. Não, outros, não eu. Porque aquele que está em Cristo não gosta de inimizades, pleitos, ciúmes. Ciúme é uma obra da carne terrível.
iras. Ira te tira contendas. Olha, quem quer ser contencioso aqui? Contenda? Você sabe tudo que te rouba uma contenda? Olha, que disse porque não diga que eu disse, porque não foi que eu chamei, não, porque ele chamou primeiro, e começa, não, olha, mas não sei, eu não quis dizer isso. Sim, mas já pensa que ele disse. Ah, essa contenda no nosso meio. Verdade que todo dia é isso. Se você não odiar essas coisas, os que gostam de você, ninguém gosta disso, mover não gosta disso. Isso é comida de porco. Isso não é pasto fresco, nenhum de nós gosta disso. Digo, temos comido comida de porco alguns. O filho pródigo foi embora e diz, não, eu não gosto disso, vou voltar para a casa do meu pai. Porque é que a ovelha retorna ao bom sempre. Sempre gosta de voltar, não gosta de lastimar os irmãos, não gosta de usar os irmãos para benefício próprio. Prefere melhor ele se ferir do que utilizar outra pessoa e ferir outra pessoa. Se tem um choque e ele é culpado, eu sou culpado. Como dizer que não é minha culpa se eu sei que eu sou culpado? Porque isso vai acontecer mais tarde. Heresias. Hereges são os que estão lá interpretando a nós. Invejas. Homicídios. Embriaguez. Digo, olha, quando nós passamos de trago em trago, estamos no território dos bêbados. Orgias. Alô? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais nos admoesto, como já vos disse antes, que os que fazem às vezes a pessoa faz uma coisa, eu não vou voltar a fazer isso, mas praticar é deleite.com, você sabe? Venha mais, venha mais. Diz, não herdarão a salvação. O reino, a salvação e reino são duas coisas diferentes. Mas depois, que bom, no verso 24, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Assim que abençoados, vamos estar em pé e repita comigo. Eu tenho evidência que sou ovelha. Portanto, em meu espírito, a vida. E essa vida, eu a ponho em minha boca. E essa vida me dá vida. E essa vida me cura. Essa vida me prospera. Essa vida me leva por obras, não minhas, as preparadas de antemão. E digo que sou mais que vencedor. E estou bem. E estou são, próspero. De verdade? Você crê? Diga, eu recebo. Eu recebo. Abençoados com toda a bênção. Soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado, yo soy un atleta, debidamente entrenado en los misterios ocultos. Debidamente probado por él, es el milagro de la fe. Yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado,
humanas que me hagan retroceder. Yo nunca soy con mi espada, la vida la pongo en él. Yo soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado, yo soy un atleta. Por habernos encontrado en esta verdad. Por eso vivimos confiadamente, sabiendo que somos agradables a ti, porque tú mismo nos enseñaste esta gracia, la cual nos mantiene reinando en vida sobre todas circunstancias. Gracias, papá. ¡A la madre! Soy un soldado, yo soy un atleta, yo soy un soldado.